Meus queridos irmãos, nossos queridos convidados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão aqui conosco, boa noite também àqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos, amados convidados? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Avisamos aos papais, que os papais que têm os bebês, menores, as crianças de um modo geral. Eu sei que quando a gente traz uma criança para a igreja, a gente tem logo o receio de que aquela criança, ela perturbe, de que alguém olhe de lado, que alguém faça uma cara feia. Nós queremos dizer que o seu filho, ele é muito bem-vindo no nosso meio, é muito bem-vindo no culto. É lógico que o papai vai cuidar, vai aquietar direitinho, mas não deixe de trazer o seu filho, porque ele anda, porque ele grita, porque ele fica caminhando o culto todo. Não deixe de trazer seu bebê para a igreja, porque até mesmo se tiver alguém dormindo, eles fazem aquele barulhinho para vocês acordarem, Mas não deixe de trazer os seus filhos para a igreja. Vocês estão fazendo certo. Não deixe de trazer os seus bebês, seus filhos, para estar na igreja, para acompanhar o trabalho. Meus queridos, nós queremos convidar a todos a abrir as suas Bíblias para uma carta escrita por Paulo, a carta aos Colossenses, primeiro capítulo, da carta aos Colossenses, que Colossenses não tem primeiro nem segundo, eu estou me referindo ao capítulo 1 da carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Estaremos meditando sobre estes 3 versículos nessa noite, abordando o seguinte tema: a superioridade de Cristo na igreja. A superioridade de Cristo na igreja. O versículo 18 do capítulo 1 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O verso 19: Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, que nos céus. Que Deus aplique esse texto tão especial, tão profundo nos nossos corações. A superioridade ou a supremacia de Cristo na igreja. A maioria das pessoas, elas admiram Jesus. Dificilmente alguma religião do mundo falará mal dos ensinos, da moral, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Contudo, somente os cristãos reconhecem a sua divindade. Isto precisa ser dito. Para vocês terem uma ideia, os muçulmanos, eles elogiam Jesus, confiam em seus milagres, acreditam até no seu nascimento virginal. Porém, eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Os budistas, eles creem que Jesus, ele atingiu o nirvana. Jesus foi um ser tão superior, um ser tão bom, um ser tão maravilhoso, que ele foi evoluindo, até chegar a um nirvana.
Outros defendem que Jesus ele é um profeta, que ele foi um mártir e que ele foi um grande revolucionário. Os testemunhas de Jeová creem que Jesus ele é o mestre das obras da criação, mas que ele não é Deus. Observe que essas grandes religiões, elas admiram Jesus, elas reconhecem a importância de Jesus, mas nenhuma delas reconhece a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja a qual Paulo escreveu essa carta, a igreja de Colosso, essa igreja, apesar de não ter sido fundada por Paulo, possivelmente por uma pessoa por nome de Epáfras, essa igreja, ela estava sendo acometida por várias heresias em relação a Jesus Cristo. Quando Paulo recebe uma visita, possivelmente de Epáfras, estava na cadeia, e ele trouxe para Paulo a seguinte notícia: Paulo, a igreja de Colossos, ela não está bem. A igreja, ela está crescendo, é uma igreja de crente, mas os ensinadores daquela igreja, os mestres daquela igreja, ou pelo menos alguns falsos mestres, eles estão destoando a divindade de Jesus. Eles estão tirando de Jesus a sua divindade. Ou seja, eles estão tirando de Jesus a sua deidade, o seu papel, estão tirando do Senhor Jesus Cristo aquilo que é dele, que ele é Deus. Então, quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Colosso, foi para corrigir essas heresias que estavam existindo naquela igreja. Sabe o que é que os especialistas dizem? Que não tem uma doutrina da chamada teologia sistemática. A cristologia é uma das doutrinas mais deturpada, onde se tem mais heresias, é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve para essa igreja, o Paulo estava tentando combater pelo menos 3 grandes heresias. Eu vou citar aqui apenas algumas, só para vocês entenderem muito bem. Existia uma falsa filosofia dentro daquela igreja, que dizia o seguinte, que naquela igreja, algumas pessoas, elas poderiam deter um conhecimento especial, um conhecimento mais elevado, que só era dado a algumas pessoas, e essas pessoas, elas seriam iluminadas de tal maneira que fazia com que a salvação, ela não viesse somente do Senhor, mas desse conhecimento tão elevado que aproximaria o homem de Deus. Uma outra heresia que existia dentro daquela igreja era a seguinte: Jesus Cristo, ele não era homem, ele apenas se parecia com o homem. Por quê? Porque na concepção deles, o espírito, o imaterial, era bom, mas tudo quanto é matéria, tudo quanto é carne, tudo quanto foi criado, era do mal. Portanto, Jesus, ele não era homem. Aqui ele já deturpava, desviava a doutrina de que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, e dizia mais: e Deus, ele não criou o homem, ou melhor, Deus não criou o mundo. Jesus não é o criador do mundo. Como é que Jesus, sendo bom, vai criar um mundo mau? Olha só o tamanho desse destoamento, dessa heresia. E em terceiro lugar, eles ainda pregavam, alguns deles, de que as pessoas, elas, para ser salvas, elas ainda deveriam praticar a circuncisão física, uma espécie de cirurgia de fimose. As pessoas ainda deveriam guardar determinadas datas, determinados alimentos, para que eles alcançassem a salvação. Observe que era outro ensinamento que tirava de Cristo a sua suficiência. E ainda, eles adoravam os anjos.
Eles diziam, por exemplo, que existiam anjos na igreja, que eles eram intermediadores, que o homem, ele poderia chegar a Deus através de um outro caminho, que não fosse a Jesus. Aqui era apenas alguns relances das heresias que estavam existindo naquela igreja. Aí Paulo, sim, o Paulo ele vai escrever a carta, segundo alguns estudiosos, é o maior compêndio de ensinamento sobre a cristologia. Aí o Paulo ele vai tentar corrigir esses enganos, essas heresias. Então, quando nós olhamos para esse texto, o Paulo ele vai defender a supremacia, a superioridade de Cristo na igreja. Talvez você ficou curioso, pastor, mas por que Jesus ele é preeminente na igreja? Será que Jesus ele é mesmo preeminente na igreja? Será que ele é o único Salvador? Será que é dele que vem a única fonte de salvação? Será que ele é o Todo-Poderoso? Será que Jesus ele é Deus? Por quê, pastor? Eu já recebi na minha casa algumas pessoas com aqueles guarda-chuvas e que eles têm uma conversa bonita, mas logo quando você começa a fazer uns estudos bíblicos com eles dizem que Jesus não é Deus. Eles dizem que Jesus foi criado, que Jesus foi apenas um irmão da criação, que Jesus foi apenas um profeta. Aí o Paulo ele vai defender nesse texto, nesse curto período aqui, a supremacia de Cristo na igreja. Em primeiro lugar, ele vai dizer que ele, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. O verso 18 diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não vai dar tempo de eu falar para vocês, mas deixa eu dizer a vocês, no início do capítulo 1 da carta aos Colossenses, o Paulo vai dizer que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Enquanto para os gnósticos, que os especialistas chegam a dizer que quando Paulo escreveu essa carta, o movimento gnóstico ainda não era forte nas igrejas, somente a partir do século II, mas aqui já tinha esses ensinamentos. Ele vai dizer que, Paulo diz, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele ainda vai dizer que em relação à salvação, Jesus Cristo, ele é o Redentor, o agente da reconciliação. Em relação à criação, Jesus Cristo, ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso aqui, gente, ainda no capítulo 1. Aí, desse versículo em diante que nós lemos aqui, ele fala sobre que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja. Sobre Jesus Cristo sendo a cabeça da igreja, nós temos aqui pelo menos 3 aspectos que nós devemos considerar. O primeiro deles é que Jesus ele é a cabeça orgânica da igreja. Em que sentido? Enquanto o texto bíblico diz que a igreja ela é o corpo espiritual e Jesus Cristo é a cabeça, podemos entender que organicamente Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja. Ou seja, existe um corpo, a igreja ela é um corpo, desde Abel até o último crente a se converter, até a volta de Jesus, esse corpo espiritual faz parte da igreja. E Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. O que é que nós entendemos? É que um corpo sem cabeça, ele não existe. Um corpo sem cabeça não tem vida. Um corpo sem cabeça não tem movimento. Ou seja, sem Jesus, a igreja não existe. Outro aspecto de Jesus como cabeça significa dizer que Jesus ele é o governante da igreja. Ele é o governante da igreja. Ele é quem governa, é quem controla, é quem dirige a igreja. Como diria Calvino, é ele que é o chefe da igreja. É ele o líder da igreja. Então, nesse aspecto
nesse aspecto de governo, o Senhor Jesus, ele é o governante da igreja. E sobre um outro aspecto, sobre a fonte da igreja, Jesus Cristo é o seu fundador. Ele é o início da igreja. Ele é o princípio da igreja. Foi ele o fundador da igreja. Foi ele que fundou a sua igreja. Como o Mateus vai registrar dizendo, eu edificarei. Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Os falsos mestres de Colosso não poderiam dar a Jesus Cristo a posição de preeminência, pois, de acordo com a sua filosofia, Jesus era apenas uma das muitas emanações de Deus. Portanto, ele não era o único caminho para chegar a Deus. Então, Paulo, ele quebra esta heresia. É tanto, meus irmãos, se a gente lê o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, é muito claro a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Meus irmãos, como aplicação, hoje pela manhã, nós tivemos uma manhã muito especial aqui na igreja. 8h estávamos tomando café juntos, o café da comunhão. De 9h começamos um maravilhoso culto de ceia, um culto maravilhoso. Depois do culto, meus irmãos, tivemos ainda um outro momento muito especial, a comemoração de 93 anos de vida do nosso irmão Manuel Mendes de Freitas, que talvez esteja me assistindo nesse momento. A sua família, com mais alguns amigos, trouxeram o irmão Melinho para a igreja, trouxeram a irmã Nativa, trouxeram uma cerimonialista. Então houve aquele momento de homenagem por parte da família, por parte da igreja. Teve oração, teve bolo para todo mundo. Foi um momento de extrema emoção. Sabe por quê? Porque o irmão Melinho, juntamente com a família Duarte, com a família Matias, essas 3 famílias, meus irmãos, essas famílias fundaram a Igreja Batista de Apodi. Mas você quer saber de uma coisa? O irmão Melinho, nem o irmão João Matias e ninguém da família dele é o dono dessa igreja. O dono dessa Igreja Batista de Apodi se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa família que nós recebemos aqui na igreja, gente, é uma família da gente aplaudir, da gente agradecer a Deus pela vida deles. Foram pessoas usadas pelo Senhor para fundar esta igreja nessa cidade. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, meus irmãos, há 19 anos como pastor, mas essa igreja não é minha, essa igreja não é do conselho, essa igreja não é dos diáconos, essa igreja tem um dono, essa igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele o cabeça dessa igreja. Então, em primeiro lugar, o Paulo disse, para contrariar aquelas heresias, que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, o Paulo ele vai dizer que Jesus ele é o primogênito dos mortos. A parte B do versículo 18 diz assim, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Jesus Cristo, como sendo o primogênito entre os mortos, significa que ele foi o primeiro a vencer a morte para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para a eternidade. Jesus Cristo ressuscitando dos mortos, ele nos deu a garantia que nós também iremos ressuscitar. E é interessante que ao dizer isto, nós queremos dizer que Jesus Cristo,
Ele tem autoridade sobre a vida e a morte, como o próprio Paulo, ele vai escrever lá em Romanos, capítulo 8 e verso 29. O que nós queremos dizer com isso? Que Jesus, ele sendo primogênito entre os mortos, ele foi o mais importante que ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não conheceríamos a ressurreição. Jesus Cristo foi aquele que ressuscitou, foi aquele que pisou na cabeça de Satanás, foi aquele que derrotou a morte, foi aquele que matou a morte, meus irmãos. Jesus Cristo ressuscitando dos mortos, ele é o primogênito. Talvez alguém diga assim, mas pastor, Eliseu não ressuscitou pessoas? O próprio Lázaro, amigo de Jesus, Jesus Cristo não ressuscitou essas pessoas, não ressuscitou ele? Sim, mas o Lázaro depois morreu novamente. O Lázaro está no pó. O corpo de Lázaro está no pó, o espírito está com Deus. Jesus foi o único que ressuscitou para sempre, para não morrer. É aquele que tem a eternidade, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 25, usando o contexto da ressurreição de Lázaro, olha só o que é que Jesus ele vai dizer. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Em terceiro lugar, uma outra prova sobre a supremacia, a superioridade de Cristo na igreja, nós vamos encontrar no verso 19. Jesus tem toda a plenitude divina. Para os gnósticos, para aqueles mestres falsos, Jesus não tinha todo o poder. Jesus não era Deus. O verso 19 diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Foi do deleite do Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. O que o Paulo estava dizendo é que Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, ele é o Senhor Supremo, ele venceu todos os inimigos, ele é poderoso, ele é suficiente para suprir todas as necessidades espirituais da igreja, pois foi da vontade de Deus que nele residisse todos os poderes e atributos divinos. Quando Paulo escreveu uma carta chamada Filipenses, no capítulo 2, o verso 9 e o verso 10 e o 11, olha só o que o mesmo Paulo diz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele tem todo o poder, é nele que está todo o poder. Ele não somente teve o poder de criar todas as coisas, que nele foram criadas todas as coisas, como também ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele mesmo, quando ressuscitou, ele disse isso. Ele disse: a mim é dado todo o poder no céu e na terra. É por isso que Jesus ele tem supremacia na igreja, porque ele tem todo o poder. O poder está em tuas mãos, o poder está com ele. É por isso que a igreja, é por isso que ele é superior na igreja. Quem manda na igreja? Quem tem poder na igreja? Observamos nesse mundo midiático, algumas igrejas, parece que o poder está mais no pastor, está mais naquele cantor, está mais naquele estilo de pregação, no entonado da voz, no tom da voz, do que no próprio Deus. Meus irmãos, o poder da igreja
está no seu fundador, está no seu Criador, está em seu dono, é em Jesus Cristo. O Moisés, pregando hoje pela manhã, ele falou muito bem disso, que o poder da igreja não está em pessoas, que o poder da igreja não está em alguém que tem um poder miraculoso, um dom especial para curar, para fazer qualquer coisa. O poder na igreja é do Senhor. Alguém orou e a pessoa foi curada, o Senhor curou. Lá na Igreja Batista, houve uma pregação maravilhosa, foi feito um apelo, 10 pessoas levantaram a mão, foi Deus que salvou. O pregador é apenas um instrumento, é apenas alguém que foi usado por Deus para transmitir a palavra, mas o ato da conversão, o ato do regenerar, o ato de transformar o homem, esta é uma determinação particular, única do Senhor Deus. O Paulo quebrava aquelas heresias que tinha lá naquela igreja. Não era anjo que tinha poder. Não era uma espécie de conhecimento secreto que deixava as pessoas em transe e as pessoas se tornavam poderosas. Não. E em quarto e último lugar, uma outra razão porque Jesus ele tem superioridade na igreja, é porque ele é o reconciliador de todas as coisas. Olha só o que está escrito no verso 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus. Deixa eu falar aqui algumas coisas sobre esta reconciliação. Talvez alguém se pergunte: pastor, que reconciliação é esta? Primeiro, existia uma inimizade entre o homem e Deus. Desde o momento em que o homem ele peca, ele desobedece a Deus lá no jardim do Éden, existiu agora uma divisão entre Deus e o homem. O homem morre espiritualmente, o homem se torna inimigo de Deus, o homem se esvazia de Deus, o homem agora tinha recebido a maldição pelos seus pecados. A natureza como um todo, a terra, o cosmos, o homem, toda a estrutura cósmica foi afetada pelo pecado. Aí o homem ele era inimigo de Deus, estava afastado do Senhor, através do sacrifício de Jesus, ao descer do céu, ao morrer numa cruz, ao morrer no nosso lugar, para pagar nossa culpa, para assumir o nosso lugar, para nos redimir. Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos leva de volta para Deus, Ele nos justifica. Ou seja, Ele reata uma amizade, um elo, uma aliança que havia sido quebrado, tá certo? Outra coisa importante é que nesta reconciliação foi Deus e não o homem que tomou essa iniciativa. O texto é claro, o texto diz que Ele foi quem nos reconciliou. Não foi o homem que na sua maneira de viver, estando em pecado, vivendo longe de Deus, cego, morto espiritualmente, foi esse homem que levantou a mão, foi esse homem que olhou para os céus e começou a clamar por Deus. Não, foi o próprio Deus que veio, foi o próprio Deus que tomou a dianteira, foi o próprio Deus que elaborou e colocou em prática o plano da salvação. Alguém chegou a dizer que quando nós estamos na igreja e a gente observa uma pessoa levantando uma mão depois de uma pregação, indo para frente, alguém poderia dizer: mas pastor, aquela pessoa que estava lá na igreja, que na hora do apelo, ela levantou a mão, não foi aquela pessoa que buscou a Deus? Não, se a gente olhar
pelo ângulo espiritual, aquela pessoa está vindo para frente, puxadas pelas cordas de amor, pelo anzol do amor do Espírito Santo de Deus. Não é o homem que vai para Deus, é Deus que vai até o homem. E foi assim desde o princípio. Quando o homem peca lá no paraíso, foi o Deus Todo-Poderoso que desceu e procurou Adão, que procurou Eva, que estavam escondidos. Então isto vale a pena ser dito. Todas as coisas não foram somente criadas por Ele, mas todas as coisas também são reconciliadas por Ele. Assim, meus irmãos, o Paulo, ele desfaz essas heresias que tentavam distorcer essa doutrina tão importante sobre Cristo. Não vai dar para a gente ver aqui hoje, né? É outro sermão. Aquelas doutrinas falsas, elas queriam tirar de Jesus a sua deidade, dizendo que Ele não era Deus, que Ele não era Criador, que Ele não era Salvador. No capítulo 1 e nos demais capítulos, nós observamos o Paulo tratando desse assunto, deixando muito bem claro que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Concluindo, nada pode tirar a preeminência de Cristo na igreja, nem o culto, nem a pregação, nem as decisões tomadas pela igreja. Pelo contrário, na igreja, a pregação deve ser cristocêntrica, o culto cristocêntrico, a vida cristocêntrica, a igreja cristocêntrica, o universo cristocêntrico. Que Deus seja glorificado e que toda honra, e que toda glória, e que todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós queremos fazer uma pergunta, como costumeiramente nós fazemos, sem insistir, sem forçar ninguém a nada, mas nós gostaríamos de perguntar se tem alguém aqui na igreja que ainda não foi convertido, que ainda não tomou a sua decisão, mas que nessa noite você está sendo puxado pelas cordas de amor, da misericórdia de Deus. Se você nessa noite teve o seu coração convertido pelo Senhor, você vai dizer para a gente: eu quero ser crente, Jesus Cristo transformou meu coração, Ele regenerou a minha vida, eu sinto nesse momento que o Senhor, Ele transformou o meu coração. E eu quero confessar isso diante de vocês. Não que eu estou dizendo que só o meu levantar de mão, eu estou dizendo que eu estou sendo salvo, mas eu quero dizer que Jesus me salvou. A palavra de hoje tocou no meu coração. O Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos. Não porque é eu que estou pregando. Já ouvimos pregações maravilhosas nesses últimos dias. Mas, pastor, a palavra abriu meus olhos nessa noite. Se tem alguém nessa noite que queira tomar sua decisão, ou pelo menos publicar sua decisão, você vai ficar de pé, você vai levantar sua mão. Eu quero, pastor, eu não vou deixar para depois. Eu quero confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Você pode também fazer isso após o culto. Nos procure, mas não deixe passar essa oportunidade. Amém?